nessa noite. Você pode aplaudir ao Senhor. Você pode dizer glória a Deus. Aleluia. 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 Você pode aplaudir mais forte ao Senhor. Aleluia. Ele está aqui. Aleluia. Sorabacaya darabas, Ierabaya sorbiaias, Bacadalaba sorabaca. Você que é batizado com o Espírito Santo, vai orando em outras línguas no seu lugar. Ai, Ierabassorabacaias, oiebacerabaca. Nós estamos numa terça profética. Ierabaya soiequias. Meu Deus, meu Deus. Aleluia. Coloquei as minhas vestes brancas. Estou só esperando. Vem. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só esperando. Vamos dançar. Tem fogo. Pode morar aqui, pode morar. Tem fogo e tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tu és bem-vindo nesse lugar, Jesus. Aqueles que estão enfermos, Jesus cura nessa noite. Vem sobre a tua igreja com poder e glória nessa noite. Vem com poder e glória nessa noite. Não só esteja, se manifesta nesse lugar, Jesus. Nós queremos ver o teu poder. Nós queremos ver a tua graça. Nós queremos ver unção fresca do céu nessa noite. Oh,
arderá sobre o altar. Continuamente sobre o altar. Não se apagará. E não se apagará. O fogo vai. O fogo arderá sobre o altar. Continuamente sobre o altar. Não se apagará. Você pode levantar as suas mãos, só que quer fogo, só que quer ser queimado pelo Espírito, cante. E o fogo arderá sobre o altar. E não vai se apagar, não vai se apagar, não vai se apagar. O fogo e o fogo arderá sobre o altar. Continuamente sobre o altar. E não eu quero ver só a igreja cantar o fogo e o fogo. O fogo arderá. Ele não se apagará. Não. Existe algo que Deus está fazendo agora no nosso meio. Eu sinto no meu espírito pessoas sendo tocadas por Jesus aqui hoje. Mentes sendo tocadas nessa noite. Pessoas cansadas, sobrecarregadas, estão sentindo renovo e alívio nessa noite. O eu sou está na casa, aleluia. Jesus, Ele está na casa. Quantos creem que Jesus está aqui, digam glória a Deus. Quantos creem que Jesus está aqui, digam glória a Deus. Então olha para esse irmão que está do seu lado e fala com ele: Jesus está aqui. Aleluia. 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 Se prepara, que o culto não está normal. Aleluia. Aleluia. Você pode se assentar. Glória a Deus. Eu não vou falar muito, já vamos aproveitar esse momento. Você que veio preparado para ofertar ao Senhor, você que veio preparado para dizimar, esse é o seu momento. Eu não vou dar uma palavra hoje de oferta. Hoje você só vai agir de acordo com aquilo que você crê. Nós sabemos que ambientes onde Deus se manifesta, a generosidade reina. A maior característica da igreja do avivamento de Atos 2 era a generosidade. E eu não preciso te ensinar todas as vezes que subo aqui. Você pode e já deve se mover por base daquilo que você crê. Então, se você veio nessa noite preparado para entregar o seu dízimo ou trazer a sua oferta, esse é o seu momento. Pastor, como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso de várias formas. Através das nossas maquininhas de cartão, você só precisa levantar sua mão. Os nossos diáconos irão até você. Ou você pode fazer uma transferência. Está aqui a chave Pix, o QR Code. A nossa agência do banco está aqui. Você faça a sua oferta. Pastor, o senhor não vai dar uma palavra? Não. Hoje o Espírito Santo vai te direcionar. Hoje é o Espírito Santo que vai ministrar o teu coração. Eu só sei que em um ambiente como esse, não lançar sementes na terra é não acreditar que Deus está fazendo coisas sobrenaturais, aleluia. Então você que está aqui, traga a sua semente, traga a sua oferta. Cadê a maquininha? Consegue uma para mim, por favor? Deixa eu fazer a minha parte. Enquanto o Ministério de Louvor continua aí fluindo, você pode vir, você pode ofertar, você pode fazer a sua parte. Faça o seu melhor, em nome de Jesus.
Aleluia. Pode levar o público já? Só da semana mesmo, normal. Aqui atrás Aleluia. Aleluia. Você que está em casa, faça a sua parte também. Adore ao Senhor. Aleluia. Você pode estender suas mãos para cá. Vamos orar. Pai, te agradecemos nessa noite porque o Senhor é bom. Nós te pedimos que a tua graça e a tua unção esteja sobre todo o teu povo, sobre aqueles que semearam, que haja uma grande colheita. Que o Senhor, Pai amado, possa receber a nossa entrega, a nossa adoração, nosso louvor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Mas nós, Pai, te pedimos que o Senhor traga algo novo sobre as nossas vidas. Abra portas sobre a vida dos teus filhos que hoje estão aqui e que precisam de portas abertas, que precisam de um milagre na vida financeira. Sabemos que o Senhor é o Deus que pode destravar tudo que possa vir e esteja possibilitando os teus filhos de romper. Eu te peço no nome de Jesus, que a tua unção flua sobre o teu povo e que juntos possamos contemplar a tua bondade e a tua fidelidade. Te agradecemos pelo culto de hoje e te pedimos, ser propício a nós e se manifeste no nosso meio, em nome de Jesus. Quem crê comigo diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Quem está feliz de estar aqui, diga glória a Deus. Meu Deus, é aquele culto que faz até vergonha parar, né? Meu Pai eterno. Vamos lá, eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você, mas antes, eu só queria te dar alguns avisos bem rápidos e bem práticos. Domingo agora, nós vamos ter o nosso musical de Páscoa. E aqui na Barra, nós só vamos ter o culto às 18 horas. Então, domingo, nós não teremos o culto na parte da manhã. Só vai ter o culto às 18 horas. Porque pela manhã, nós vamos ter o musical lá na Zona Sul. Então, 10 da manhã, lá no Teatro Clara Nunes, 18 horas, aqui na nossa igreja, na Barra. Por quê, pastor? Porque a galera do musical não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, eles estarão no domingo pela manhã, lá na Zona Sul, no Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea, tá? 10 da manhã. E aqui, 18 horas. Então, se programe, venha, traga um convidado, traga alguém que você ame, que você sabe que pode ser alcançado pela palavra.
pelos louvores, serão mensagens cantadas, né? Você pode falar assim, eu quero te convidar para um espetáculo. Se a pessoa não gosta de ir para a igreja, quando chegar aqui, ela vai ver a música e Deus vai começar a ministrar. E eu tenho certeza que vai ser uma noite de salvação. Quem está aqui comigo e crê, diga amém. Tá? Você que é mulher também, você que é mãe, nós vamos ter uma programação especial para você que é mulher no Dia das Mães. Se eu não me engano, é dia 17 de maio, não é isso? Eu vou confirma para mim se a data é essa mesma. Aqui não tem a data. A data vai estar no QR Code, mas, se eu não me engano, é dia 17 de maio. Você que é mãe, aponta agora esse QR Code que nós vamos preparar um café da manhã maravilhoso e nós queremos que você esteja presente nesse momento, no dia 17 de maio. Então vai ser, já separa essa data, já se programa, já pega agora aqui esse QR Code, já garante logo tua vaga, tua inscrição, porque vai ser um tempo em que as mulheres da igreja, você que é mãe, vai ser uma manhã incrível, vai ser maravilhosa, uma manhã só para você. Então já prepara teu coração, oi? E, tá a latinha, pai. E 2 avisos que, além do especial do Dia das Mães, é que no mês de maio nós também vamos ter batismo aqui na nossa igreja, amém? Então você que ainda não foi batizado, se ainda que não é batizado nas águas, você precisa já garantir a tua inscrição, faz a tua inscrição. Nós vamos ter um aulão, nós vamos te explicar tudo sobre o batismo, o que você precisa entender, todos esses detalhes. E então vai ser uma bênção para a tua vida, tá? Você que não foi batizado, eu quero te batizar. Nós estaremos aqui, eu, pastor Ricardo, pastora Simone, os líderes de ministério, todos nós estaremos aqui para poder te batizar. Nós esperamos, em nome de Jesus, viver essa experiência junto com você. Amém ou não amém? E também nós estamos num movimento muito forte aqui na igreja, né? A gente conseguiu aí uma parceria que agora a gente está recolhendo essas latinhas, não tem? Latinha de refrigerante, de Coca-Cola. Como aqui na igreja só vai ter de Coca-Cola e de energético, né? Não vai ter. Aleluia. Ninguém vai ter. Aí um dia o irmão chegou assim para mim e falou assim, pastor, eu tenho um monte de amigo que não é crente, mas assim, todo final de semana, mas deve ser várias latinhas, mas pastor, é de Skol, é de Brahma, tem algum problema? Aí eu vou falar assim, minha filha, desde que ela chega aqui na igreja vazia e amassada, tá tudo certo, aleluia. Então você pode trazer. Aproveita, por quê? Porque todo o valor que a gente arrecadar dessas latinhas, desse alumínio, né, nós vamos sempre trazer para a nossa obra, para os nossos desafios como igreja. Nós estamos aí nesse próximo mês com desafios surreais, e eu olho para os desafios e eu falo, meu Deus, mas até aqui Deus proveu, até aqui Deus fez milagres. Nós vimos aqui em um culto, Deus quitar uma obra de 577 mil reais. Quem crê comigo aqui diz amém. Então, se Deus foi capaz de pagar essa conta, imagina o que Deus não é capaz de fazer. Nós vimos Deus, nessa igreja nós já vimos muitos milagres, né? Oi? Não entendi. Aerosol, tudo isso funciona, tudo isso serve, né? Beleza. Então, assim, nós vimos, por exemplo, no dia que a gente teve que pagar o calção desse aluguel aqui, nós vimos em um domingo, uma igreja, na época não tinha nem um ano de igreja, uma igreja que congrega pouquinha gente, igual a gente está aqui. Nós arrecadamos em um domingo 170 mil reais. Eu falei assim, meu Deus, de onde que saiu esse dinheiro? E aí nós pagamos o calção para a gente poder entrar aqui nessa obra, nessa sala, nesse espaço. Então nós já vivemos tantos milagres e agora eu só posso dizer uma coisa. Vivemos muitos e já estamos preparados para o próximo. É ou não amém? Então, eu creio que Deus vai fazer. Então, se nós podemos ajudar, então ajude, traga, vai ser uma ação bem legal. E agora, nessa sexta-feira de Páscoa, nós vamos fazer uma ação lá no Vidigal. A igreja foi abençoada com, se eu não me engano, 300 caixas de chocolate.
E aí falaram assim, pastor, a igreja não quer fazer. Eu falei, quero, vamos fazer agora. Então nós arrecadamos o chocolate e agora nós já preparamos, vai ter brinquedo, vai ter algodão doce, vai ter pipoca, vai ter bagunça. Nós vamos invadir o Vidigal, nós vamos abençoar as crianças ali que vão curtir com a gente aquele dia, mas também vamos pregar o evangelho, vamos anunciar Jesus. Então a partir de 2 da tarde, não é isso? Sexta-feira agora, 2 da tarde, lá na Praça do Vidigal. Se você puder, passa por lá. Eu sei que é feriado, mas estaremos juntos para celebrar a Páscoa com as crianças lá, poder ministrar, anunciar Jesus e ver o Senhor salvar vidas, salvar pessoas. Quem está comigo nessa diz amém. Eu sei que não é tudo que poderíamos fazer, mas ninguém vai fazer tudo o que poderia sem antes dar um primeiro passo. E como igreja, esse é o passo que nós vamos começar dando, e muito em breve nós vamos viver isso de uma forma mais intensa. Nós temos o sonho do nosso mercado solidário, nós temos tantos sonhos e tantos projetos, porque eu sei que Deus vai te usar de uma forma sobrenatural para esse tempo. Quem está comigo diz amém. Glória a Deus. Então, acho que os avisos estão dados, eu acho que eu falei tudo. E eu quero muito falar algo com você hoje. Aleluia. Quem está preparado para receber uma palavra do céu, diga amém. Mídia, eu sei que eu não passei nada para vocês, porque Deus só confirmou a palavra aqui no altar. Então, abra sua Bíblia comigo em Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão, capítulo de número 1. Abre lá. Cantares de Salomão. Aleluia. Capítulo 1. Versículo de número 2. Aleluia. Você pode dizer um amém, pelo menos aí? Você pode dizer um glória a Deus? Aleluia. Depois de um louvor desse, não é possível que a gente vai ficar quieto durante a pregação. Aleluia. Eu vou falar rápido que eu quero orar. Hoje eu não vou demorar muito não. Mas eu quero liberar uma palavra para a tua vida. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala com ele. Deus vai falar com você agora. Aleluia. Cântico dos Cânticos, capítulo de número 1, versículo 2, a Bíblia fala, beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Vamos ler de novo, vou contar até 3, e você vai ler em voz alta. 1, 2, 3. Beija-me, porque melhor... Vamos falar com mais autoridade, mais forte. 1, 2, 3. Beija-me, porque maior do que o vinho. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala, beija-me. Opa, brincadeira. Calma, brincadeira. A não ser que você seja casado, você pode olhar para ela e falar, beija-me. E eu estou salvando a tua noite, aleluia. Né? Porque tudo que talvez ela não queira agora é te dar um beijo, aleluia. Mas se o pastor manda, todo mundo tem que obedecer, aleluia. Mas, esse versículo é um dos versículos, para mim, mais apaixonantes da Bíblia. Eu amo como Deus ele se revela nos mínimos detalhes. Eu amo ver como Deus ele é intencional em se revelar. Deus ele está aqui nessa noite. E o propósito dele é se revelar a cada um de nós. E quando nós entendemos o nível de revelação dele na palavra, nós conseguimos compreender algumas coisas. O livro de Cantares é um livro poético, mas na verdade é um livro que retrata o amor de um homem e uma mulher. Dentre todas as expressões que Deus poderia usar com a sua igreja, Deus diz que a igreja é a sua noiva. E que muito em breve um casamento vai acontecer nos ares. E que a noiva do Cordeiro vai se transformar na esposa do Cordeiro. Deus sabe que a intensidade do relacionamento dele é comparado à intensidade do fogo e da paixão de um relacionamento entre um homem e uma mulher.
E quando Salomão, ele escreve o Cântico dos Cânticos, na verdade, Cântico dos Cânticos é uma literatura que envolve 3 tipos de fala. A fala do noivo, a fala da noiva e a fala do povo. Durante muitas vezes no texto, você vai ver o esposo falando, o noivo falando. Em outros momentos, a noiva falando. Em outros momentos, o povo falando. Só que o versículo 2 que nós lemos, beija-me com os beijos de sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho, é uma fala da noiva. A noiva está falando com o seu amado. Ele está deixando claro que ela o ama ao ponto de abrir mão do vinho por esse amor. Só que quando nós lemos esse texto ele parece muito vago. Ele parece um texto muito simples. Só que quando nós entendemos o contexto dessa citação, o texto ele consegue trazer para nós uma grandeza tão poderosa. Quem está aqui comigo diz amém. Porque o livro é escrito por Salomão. Essa mulher é uma mulher chamada Sulamita, que de acordo com o texto era uma mulher da pele negra, da pele escura. Eu poderia falar, não sei se a gente pode falar mais hoje, mas era uma negona, aleluia. E Salomão se apaixonou por essa mulher. Agora olha que interessante o texto, quem está aqui comigo diz amém. Amém. A Bíblia diz que Salomão se apaixonou. E quando você olha o contexto do livro de Cantares, você vai ver que o início dessa história é o início de um amor não correspondido. Porque quando Salomão olha para essa mulher e se apaixona, enquanto ele caminhava por entre as vinhas, enquanto ele caminhava por entre os seus palácios, e era muito comum na época, no palácio do rei de Israel, haver muitas vinhas, e é óbvio, se havia muitas vinhas, haviam muitos trabalhadores. E geralmente os trabalhadores, os escravos, eles viviam toda a sua vida para fazer aquela vinha dar certo, para fazer com que o fruto acontecesse, para fazer com que as colheitas fossem reais e verdadeiras. E então um dia Salomão, passeando por entre suas vinhas, ele enxerga aquela mulher e se apaixona. Só que ele é o rei. E quando ele manda buscar essa mulher, para que ele pudesse tê-la como esposa, aquela mulher tem medo de Salomão. E ela rejeita o pedido do rei. Ela fala, eu não vou. E ela se esconde do rei. Então Salomão, tomado de amor, repete comigo, tomado de amor, ele decide tomar uma atitude. Se você ler o capítulo de número 1, principalmente o capítulo de número 2, a Bíblia vai dizer que Salomão, ele não está se apresentando a essa mulher como rei, mas ele está se apresentando a essa mulher como um pastor de ovelhas. Então ele se coloca na situação como um pastor de ovelhas, ou seja, ele abre mão de suas vestes reais, ele abre mão de sua posição de rei, ele se veste como um pastor, ele se veste como um homem simples, e ele entra no meio da vinha, e então como um pastor de ovelhas, ele se aproxima daquela mulher que ele estava apaixonado, e como pastor de ovelhas, ele consegue ter acesso a ela. E então ele começa a conhecê-la. Ela começa a se relacionar com ele. E por muitas vezes ela olha para ele e fala, ó pastor do meu coração, ó pastor da minha alma, onde estão as tuas ovelhas? Mas a verdade é que não havia ovelhas, porque não era um pastor que estava ali. Existia um rei que abriu mão da sua glória e se vestiu como simples pastor de ovelhas. E agora, como pastor de ovelhas, olhou para a mulher que tinha medo daquele que tinha vestes reais. E a partir daí, ele consegue se identificar e ela com ele. E então ele começa a conquistá-la ao ponto dela se apaixonar por ele. Agora que existe uma paixão, agora que existe o amor,
Agora que existe um relacionamento. Então aquela mulher, quando enxerga que aquele homem era à sua altura, quando ela consegue entender que ele estava no mesmo nível, ela se permite. E quando ela se permite, ele a conquista. Só que quando ele a conquista, chega um momento crucial dessa história, em que ele se revela. E quando ele se revela, a Bíblia diz que ele a convida para o seu palácio, para as suas recâmaras. E ele diz: eu sou o rei. Só que quando ele se revela para essa mulher já estava apaixonada. Essa mulher já tinha o coração dele. Essa mulher já tinha uma paixão por ele. É aí em que o rei se revela a ela como rei. E ela, atraída por um pastor de ovelhas, quando descobre que ele era um rei, ela tinha a opção de dizer: não quero você. Ou ela tinha a opção de dizer: eu quero você. Só que aí ela faz a declaração: beija-me com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Por que eu estou te falando isso? O vinho representava a vida daquela mulher. A vinha representava tudo que ela havia construído. Tudo que ela tinha até então foi o resultado da vinha. A sua família, tudo que teve, resultado da vinha. Então, quando a Bíblia fala melhor é o teu amor do que o vinho, a Bíblia não está falando de alguém que está tomando um cálice de vinho ou que prefere beber um vinho do que o amor. O que ele está dizendo é: o vinho é a vida dela. O vinho era tudo que ela tinha. O vinho era tudo que ela possuía. Mas quando ela descobriu o amor, quando ela descobriu que o rei a amava, ela abriu mão da sua vida. Ela abriu mão de tudo que tinha. Ela abriu mão de tudo que havia conquistado para se lançar, para se jogar no amor que havia atingido. Agora o amor era muito mais forte do que qualquer outro sentimento. E é nesse lugar onde o amor se torna conhecido, em que se revela a disposição de abrir mão de tudo para poder viver intensamente esse amor. Ninguém consegue abrir mão de algo se não se sentir amado. Ninguém consegue deixar coisas para trás se não se sentir amado. Ninguém consegue abrir mão de um passado se quando ele olha para o presente, ele não se sente amado. O amor é o que sustenta decisões. O amor é o que sustenta abrir mão. É o amor que faz com que as coisas aconteçam. É o amor que faz com que pessoas abram mão do seu passado para se lançar no futuro. É o amor que faz com que a gente possa olhar para tudo que conquistamos e dizer: eu sou capaz de abrir mão de tudo isso por causa do amor que eu descobri. A questão é que o Velho Testamento não fala de um rei e de uma mulher. A questão é que o Velho Testamento não fala de uma linda história de amor entre um homem e uma mulher. Tudo no Velho Testamento aponta para uma realidade. Tudo no Velho Testamento aponta para um centro, para um ponto, para uma realidade que é muito maior do que o Velho Testamento, que eram apenas sombras. Mas tudo aponta para uma pessoa. A Bíblia fala que tudo converge nele. Ele, que é revelado como Filho de Deus na nova aliança, que nasceu de uma virgem, um homem chamado Jesus. É por isso que quando eu olho para esse texto, eu preciso enxergar ele aqui. Eu poderia dar 1000 voltas, mas eu preciso ser direto, que eu tenho que orar com você hoje. Porque quando eu olho o Velho Testamento, todas as vezes que Deus desceu como Deus, o povo teve medo. No deserto, quando Deus vem para falar com o povo de Israel, naquele monte Sinai, no conjunto de montanhas, e então quando Deus fala, o povo ouve como se fossem trovões. E agora que os trovões estão tomando conta, o povo olha para Moisés e fala com Deus você, porque nós temos medo de Deus. E Deus vem e diz: mas eu não vim para que vocês tenham medo,
Eu vim para que o meu temor, a reverência a mim esteja no coração de vocês. Mas todas as vezes que Deus veio no Velho Testamento, o povo teve medo de Deus. Todas as vezes que Deus falava, o povo teve medo de Deus. Porque pessoas pecadoras, diante de um Deus que é santo, fazia com que os seus medos aflorassem. Então quando Deus vinha como Deus, quando Ele veio como Deus, então o homem teve medo. E deu passos para trás no nível de relacionamento. Então Deus precisava tomar uma atitude. Deus precisou tomar uma decisão. Aonde Ele poderia vir de uma forma que o homem não teria medo dele, mas que o homem se enxergasse nele. Deus precisou vir de uma forma que as pessoas não teriam medo da sua glória, mas se identificasse com a sua humanidade. É por isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 4, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus, antes se esvaziou de toda a sua glória, assumindo a forma de servo de homem, e por causa disso Deus o exaltou, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. O Evangelho está sendo retratado em Cantares de Salomão, porque quando Deus quis vir como Deus, o povo teve medo. Então Deus desceu no nível do povo. Se como Deus eu te afronto, então eu desço como homem. Se como Deus eu te causo medo, então eu vou descer no teu nível. A Bíblia fala que Deus rasgou os céus e se fez homem como você e como eu. O apóstolo Paulo, ou melhor, o escritor de Hebreus diz que nós não poderíamos ter um sacerdote melhor do que ele, a quem podemos nos compadecer, porque como nós, ele foi tentado em todas as coisas, ele sofreu em todas as coisas, porém sem pecado, porque quando ele decidiu vir no nosso nível, ele sentiu o que nós sentimos, ele passou o que nós passamos. Mas quando o homem olhou para Deus como homem, o homem não teve medo de Deus. O homem se aproximou de Deus. E agora nesse nível de revelação, o homem agora pode acessar Deus sem medo. O homem pode acessar Deus sem nenhum problema. Porque aquele que estava no céu, com toda a sua glória, decidiu abrir mão da glória, vir na terra, no nível do homem, olhando para ele, dizendo: eu te amo tanto, que eu abri mão de toda a minha glória para mudar a tua história. Eu abri mão de toda a minha glória para poder restaurar você. Eu abri mão de toda a minha glória para restituir você. Eu abri mão da minha glória porque eu te amo. E agora, uma vez que eu encontro esse amor, eu entendo que o vinho não é nada, que o que eu construí não é nada, que o que eu tenho não é nada, que o que eu sou é nada, diante do amor dele que se revela em Cristo Jesus. É por isso que nós precisamos entender a essência do Evangelho. A essência do Evangelho não está num bando de pecadores correndo atrás de Jesus. A essência do Evangelho não é um bando de pessoas loucas e desesperadas e desorientadas como nós, correndo uma corrida louca religiosa atrás de Jesus. Não! O Evangelho nunca teve a ver com o homem indo à procura de Deus, mas o Evangelho sempre teve a ver com um Deus que nos ama ao ponto de vir ao nosso encontro. Ele rasgou os céus para vir ao nosso encontro e dizer: eu te amo, eu quero você, eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a tua vida, eu quero te restaurar, eu quero te curar, eu quero mudar quem você é, porque eu te amo. Quando o homem peca no Éden, você não vê Adão correndo atrás de Deus dizendo: Deus, eu preciso do Senhor. Adão se esconde. A culpa,
a vergonha, o medo, faz Adão se esconder, porque Adão agora tem medo de Deus. Mas quando Deus desce no Éden, Deus não corre de Adão e diz: você pecou, então me procure. Não, não é assim. Porque o evangelho não é homem procurando a Deus. O evangelho é Deus abrindo mão da sua glória e vindo à procura de homens pecadores e falhos como nós somos. É por isso que quando nós entendemos esse nível de amor, não é um problema para nós abrirmos mão. É por isso que quando o amor nos alcança, não é um problema para nós mudarmos. É por isso que quando o amor nos alcança, não é um problema para a gente mudar a nossa vida. É por isso que quando eu sou encontrado por esse amor, não há problema em olhar para trás e dizer: o que eu conquistei aqui até aqui, o que eu sou, tudo que eu tenho, não se compara diante do amor dele para a minha vida. É por isso que nós não temos problemas em pedir perdão, porque para que ter orgulho se ele abriu mão de toda a sua glória para me amar? É por isso que para a gente tudo é possível, porque quando eu olho para ele, eu enxergo olhos que me amam, não olhos que me julgam. Quando eu olho para Deus, eu não vejo um Deus que me julga, eu não vejo um Deus que quer me condenar, eu não vejo um Deus que quer me amaldiçoar, eu não vejo um Deus que quer me matar, mas eu vejo um Deus que me ama com olhos de amor, ao ponto de querer de mim apenas uma coisa: eu te amo, e essa é a segurança que eu te dou, para você abrir mão do que for preciso. E é isso que Deus espera da sua igreja nos últimos dias. Eu prefiro o seu amor do que o vinho, eu prefiro o seu amor do que o que eu conquistei, eu prefiro o teu amor do que qualquer outra coisa, do que fama, do que dinheiro, do que prazeres. Eu prefiro o teu amor. Essa é a essência do que Deus está fazendo nos nossos dias. As pessoas estão deixando o amor para ter coisas, e Deus está dizendo: abra mão de coisas para se encontrar com o amor. Pastor, mas eu não consigo. É porque você ainda não teve um encontro com ele. Aquele que é maravilhoso, conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, aquele que é a raiz de Davi, o rebento de Jessé, a rosa de Saron, aquele que cura. Jesus é o nosso Salvador, o Yahvé, o grande eu sou. É Ele mesmo, aquele que venceu a morte, aquele que esmagou Satanás naquela cruz, aquele que foi capaz de ir ao inferno para dizer que nos ama, aquele que é capaz de levar sobre Ele todas as nossas dores, todos os nossos pecados, para que hoje pudéssemos ter vida, aquele que se fez maldição para que eu fosse livre, aquele que foi preso para que eu me tornasse livre nele, aquele que se fez pecado para que eu fosse justo. Esse Jesus é o Jesus que nós servimos. É por isso que nós olhamos para ele e entendemos: o Senhor é tudo o que precisamos. Nós não precisamos de nada que não seja Jesus. Nós não precisamos de nada que não seja Ele. Eu sei, hoje talvez você veio aqui buscando chave da vitória, chave do milagre, portas que vão se abrir. Mas eu vim aqui para te apresentar uma outra porta. É a porta que vai te salvar, que vai te restaurar, que vai mudar a tua história. Eu amo tanto que eu sou capaz de abrir mão do vinho por esse amor. Um Deus que foi capaz de abrir mão de toda a sua glória, que foi humilhado, que foi rasgado naquela cruz, por amor. Porque quem ama não retribui. Quem ama sempre dá o primeiro passo. Uma igreja que ama ao Senhor não é uma igreja que espera algo para retribuir. É uma igreja que se move. É uma igreja que dá passos na direção da vontade de Deus. Pessoas que são casadas têm seus casamentos destruídos, porque acham que amar é retribuir, sempre esperando do outro o que você precisa fazer.
Pastor, mas isso não é certo, meu irmão. Cada um anda no nível de maturidade que tem. Se você é o maduro, então faça você. Porque quem ama não retribui. Quem ama sempre dá o primeiro passo. Deus deu todos os passos na nossa direção, Ban. Deus deu todos os passos, André, na nossa direção. Nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos caminhando para o inferno. Ele não tinha nada a ver com as escolhas que fizemos. Ele não tinha nada a ver com as decisões que tomamos. Ele não tinha nada a ver com os caminhos que decidimos seguir. Ele não tinha nada a ver com as loucuras que fazíamos. Mas Ele rasgou o céu por amor a nós e disse: eu te amo, independente do teu passado, independente do teu pecado, independente das tuas escolhas, independente de tudo que você já fez. Eu quero que você se encontre com o meu amor. Porque quando nós o encontrarmos, tudo vai ser diferente. Um dia olharam para Jesus e falaram: mas quem você é? E a resposta de Jesus é a mesma resposta que Deus deu para Moisés quando a sarça estava queimando e não consumia. Jesus olha para eles e fala assim: porque eu sou. Eu sou. Eu sou. A tradução do grego não existe para essa palavra, porque essa palavra eu sou é uma tradução de uma palavra em hebraico que é intraduzível, que você nunca vai poder dizer nem escrever na sua essência original, porque quando eles diziam essa palavra eles não poderiam falar. Um escriba, para escrever essa palavra, tinha que oferecer sacrifício, porque não se achava digno de escrever essa palavra. As vogais foram retiradas, apenas 4 consoantes ficaram lá, para a gente conseguir entender quem é o eu sou. E aí você pode me perguntar: quem é o eu sou, pastor? Simples: o Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, aquele que nunca perdeu a batalha, aquele que desde o começo era, aquele que nunca deixou de existir, aquele que no princípio era o Verbo estava lá, o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, aquele que todas as coisas foram criadas por meio dele, porque sem ele nada do que foi feito se fez, porque nele estava a vida, e a vida do Yahvé era a luz dos homens. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode fazer todas as coisas. Esse é o Jesus que nós servimos. É por isso que abrir mão de tudo por Ele não é um problema. Porque, pastor, abrir mão pode ser um problema para mim. Não. Abrir mão é a solução para a tua vida. Abrir mão do nosso orgulho, abrir mão da nossa soberba, abrir mão da nossa prepotência, abrir mão da nossa arrogância, abrir mão dos nossos pecados, abrir mão das coisas que nos afastam do Senhor. Tudo isso se torna em valor quando o grande Yahvé aparece. O Deus Todo-Poderoso. Não existe nada na sua vida que esse Deus Todo-Poderoso não possa mudar. Não existe nada na tua vida que esse Deus Todo-Poderoso não possa restaurar. Não existe nada na tua vida que esse Deus Todo-Poderoso não possa restituir. Não existe nada na tua vida que o Yahvé não possa resolver. Porque não há nada impossível para Yahvé. Aleluia. Por isso nós estamos aqui. Porque nós fomos amados por Ele. E se passarmos pelo fogo, nós não vamos nos queimar. Porque Ele está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porque eu sei que o Yahvé está comigo. Eu sei que o Yahvé está comigo. Aquele que é o maravilhoso conselheiro. Aquele que é o Deus forte. Aquele que tem o controle de tudo nas mãos. Aquele que pode soprar e mudar tudo ao teu redor. Aquele que pode te levantar ainda que você não tenha forças. Aquele que pode entrar nesse teu quarto escuro que tem te atormentado, que você não tem conseguido dormir, que você está afundado em remédios para poder ter um pouco de paz. Ele pode entrar lá e mudar tudo, porque Ele é o Yahvé. Aquele que pode restaurar você de dentro para fora.
Aquele que pode erguer você e dizer: eu vou te usar porque você é para mim um vaso escolhido. Aquele que pode apagar o nosso passado, mudar a nossa história. Aquele que pode nos curar. Aquele que pode restaurar teu casamento. Aquele que pode mudar a vida dos teus filhos. Aquele que pode dizer para o inferno: aquieta-te, se cale agora, Satanás. Aquele que com a palavra que sai da sua boca o mar se acalma, a tempestade acaba. Aquele que só precisa chegar no ambiente para que os demônios digam: eu estou saindo. Aleluia. O eu sou todo-poderoso. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que decidiu nos amar. Um Deus que não precisa da nossa adoração para ser Deus. Um Deus que não precisa do louvor que sai da minha boca para ser Deus. Um Deus que não depende da minha santidade para ser Deus. Um Deus que não depende da minha fidelidade para ser Deus. Mas um Deus que para eu estar nele, existe de mim fidelidade, existe de mim santidade, existe de mim adoração, existe de mim um louvor de verdade. Quem é amado é de verdade. Quem é amado não precisa esconder o que não é. Quem é amado rasga o coração e não a veste. Quem é amado é de verdade. Quem é amado reconhece falhas e reconhece erros. Quem é amado entende que apesar de tudo, o Yahvé sempre estará do seu lado. Ainda que as muitas águas tentem afogar, o amor que é Yahvé não permite. Ainda que sejamos lançados numa fornalha de fogo ardente, Ele estará lá caminhando conosco para nos dizer: nem o fogo vai conseguir atingir você. Aquele que é capaz de te tirar do lamaçal do pecado, onde ninguém acredita mais em você, onde ninguém confia mais em você, e não só te restaurar, como te levantar e fazer de você um grande homem e uma grande mulher de referência. Um Deus que não considera o teu passado, um Deus que não considera os teus erros, um Deus que não tem um trono de juízo, mas tem um trono de misericórdia. Um Deus que nos ama, um Deus que nos perdoa, um Deus que foi capaz de abrir mão por mim e por você. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Jesus que nós cremos. Estamos tão preocupados com as promessas, estamos esquecendo de quem promete. Estamos tão preocupados com os benefícios, com as portas, com os milagres. Estamos esquecendo daquele que abre a porta, daquele que faz a promessa, daquele que faz o milagre. Nós não temos que acreditar na palavra que Ele dá, nós temos que acreditar em quem deu a palavra. Porque se Ele não fizer nada, nós vamos continuar amando, porque o amor dEle é tudo que precisamos. Se as portas não se abrirem, continuaremos amando, porque nós temos Ele. Eu quero saber em que ponto o Evangelho mudou, que nós agora abrimos mão de quem Ele é para ter o que Ele tem para nos dar. Eu quero entender em que ponto o Evangelho mudou, que as chaves, as portas, os milagres se tornaram mais importantes do que Ele. Questionamos quando não acontece, falamos que vamos desistir quando Ele não nos entrega. Fazemos birra, dizendo: vou abrir mão de tudo, porque é o que o Senhor prometeu. Mas desde quando o Evangelho tem a ver com coisas que Deus te dá? O Evangelho não tem a ver com o que Ele te dá, tem a ver com quem Ele é em você. Quem tem Ele tem tudo, porque quem tem Ele tem o amor, é amado. As pessoas podem te desprezar, mas Ele te ama. As pessoas podem se esquecer de você, mas Ele nunca vai se esquecer de você.
As pessoas podem te abandonar, mas Ele nunca vai te abandonar. As pessoas podem te machucar, mas Ele estará lá para ser bálsamo na tua vida. A tua mente pode estar um turbilhão, mas Ele estará lá para poder trazer paz sobre a tua mente. Se nós entendêssemos um pouco do que significa servir a Ele, se nós entendêssemos um pouco do que significa ser amado por Ele, se nós entendêssemos um pouco que o Evangelho nunca teve a ver conosco, sempre teve a ver com quem Ele é, não com o que Ele faz. Se tudo fosse por aquilo que Ele faz, no dia em que Ele deixar de fazer, nós o abandonaremos. E eu sei que muitas pessoas que estão aqui já fizeram isso. Abandonaram ao Senhor porque tiveram frustrações. Abandonaram ao Senhor porque Deus não cumpriu o que prometeu. Abandonaram ao Senhor porque doeu demais. Abandonaram ao Senhor porque não suportaram a prova que Ele disse que todos nós só passamos o que podemos suportar. Quando nós encontramos o amor, nós podemos olhar para trás e dizer: eu abro mão de tudo por esse amor. Eu abro mão de tudo por esse amor. Eu abro mão de tudo por esse amor. Eu abro mão do meu orgulho por esse amor. Eu abro mão do meu eu por esse amor. Eu abro mão das minhas razões por esse amor. Eu sou amado. A igreja de hoje precisa entender que nós somos amados. Por isso Ele rasgou os céus e não desceu aqui como um leão. Ele desceu como um cordeiro. As duas faces do amor: cordeiro e leão. Se Jesus viesse como leão, não daria certo. Porque o leão vem para reinar, vem para governar. Ele vem para estabelecer o seu trono, e com cetro de ferro, equidade e justiça, Ele vai reger as nações. Se Ele nos encontra no estado que estávamos, como um leão, nenhum de nós estaremos aqui. Mas Ele veio como um cordeiro primeiro. Ele veio como servo. Ele veio para se entregar. Ele veio para sofrer. Ele veio para morrer. Para que você e eu fôssemos transformados. Para que quando o leão voltar, nós não sejamos devorados pelo juízo de Deus, mas para que nós sejamos amados pelo leão que julgará as nações. Para que nós sejamos escolhidos e aceitos por Ele. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Eu sou capaz de abrir mão de tudo por esse amor. Porque do que adianta ter tudo e perder a minha alma? Do que adianta ter tudo e não ter paz, felicidade, alegria? O que adianta ter o vinho, o que eu conquistei, o que eu quero, mas não ter o nosso amado? Aquele que é maravilhoso. Oh, nós cantamos isso hoje. Melhor que a vida é o teu amor. Melhor que a vida é o teu amor. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Não é isso que Paulo fala. Romanos 8, 31, 32, a seguir. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes Deus o entregou por nós mesmos, quanto mais não nos dará nele mesmo todas as coisas? Quem tentará
acusação contra os eleitos do Senhor, se foi Ele quem justificou? Quem vai nos condenar? Se foi Jesus que morreu naquela cruz para salvar a mim, que era um pecador. Porque todos os dias nós somos lançados à morte. Mas diante dessas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem as coisas do presente, nem as coisas que estão por vir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura vai poder nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa noite eu vim aqui para te dizer: o amor, Yahvé, o Todo-Poderoso, Ele está com você. Ele não abre mão de você. Ele não vai desistir de você. O louvor pode vir, por favor. Louvor. Ele não vai desistir de você. Então para de correr dele. Para de fugir dele. Pare de lutar contra ele. Seja de verdade. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu nem sei te dizer se o que eu estou fazendo é uma pregação. Mas o meu coração está tremendo de temor aqui nessa noite. Porque dentre todas as coisas que poderíamos ter, de todas as coisas que existem, a fé, a esperança e o amor. A fé que traz existência às coisas que não são como se fossem. A fé que é capaz de trazer cura para o meu corpo mortal. A fé que trouxe salvação para a nossa alma. A fé que é capaz de falar com a tempestade e ela se acalmar. A fé que é capaz de falar com o monte e ele se mover. A fé que precisa estar no nosso coração e na nossa boca. Porque quando eu falo, as coisas acontecem. A esperança de um futuro extraordinário. A esperança de que ele em breve voltará. A esperança de que um dia esse corpo mortal será revestido de imortalidade. E não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais choro. A esperança de que a dor não haverá. A tristeza não haverá. A esperança de que ele voltará. A Bíblia fala que a fé, a esperança e o amor é a base de tudo que cremos. Mas haverá um dia que não haverá mais fé. Haverá um dia que não haverá mais esperança. Mas o amor nunca vai deixar de existir. O Evangelho não é o que Deus pode fazer. O Evangelho não é o que eu posso esperar. O Evangelho é o quanto eu sou amado por Ele. E se você é amado por esse Deus, chegou a hora de você abrir mão de alguma coisa. Chegou a hora de você deixar algumas coisas para trás. Não faz sentido ser amado e não abandonar alguma coisa. Não faz sentido ser amado e não mudar por Ele. Eu sei, não é fácil. Mas o Yahvé está com você. O Deus Todo-Poderoso é o nosso socorro.
Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é a força quando eu estou fraco. Ele é a minha visão quando eu não enxergo nada. Ele é a direção quando eu não sei para onde ir. Tudo o que precisamos é dele. E se nessa noite eu pudesse te dar um conselho para acabar o culto, eu te diria: não saia dessa igreja hoje sem deixar para trás o que precisa ficar para trás. E se agarrar a esse amor de um Deus que foi capaz de abrir mão de toda a sua glória. Eu não sei se te contaram, mas isso é evangelho. Eu queria que você fosse corajoso o suficiente, primeiro, para ficar de pé. Fique de pé. Tão sublime, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso. Tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, menor que a vida, teu amor maravilhoso, admirável. Se você está aqui nessa noite e você é corajoso o suficiente para dizer: Jesus, eu quero viver esse amor. Talvez você estava afastado dos caminhos do Senhor. Talvez há tanto tempo você não entra numa igreja. Ou talvez você nunca entrou numa igreja. Você deve estar aí: o que esse cara está chorando? O que esse cara louco está? É que Jesus, Ele está aqui. E Ele quer mudar a tua história. Ele quer ouvir de você: melhor é o teu amor do que o vinho. Se você está aqui nessa noite e quer voltar para Ele, se você está aqui nessa noite e quer entregar a tua vida a Jesus, sai do teu lugar correndo e vem aqui na frente que eu quero orar por você. Tem que ter alguém aqui que seja capaz de abrir mão de alguma coisa por Ele. Cadê você? Vem aqui, eu quero orar por você. Cadê você? Cadê você? Eu sei que precisa ser. Pessoas que são capazes de abrir mão de alguma coisa por esse amor. Cadê você? Vem, vem, glória a Deus, vem. Cadê o diácono? Pega aqui o vaso aqui comigo. Existe mais algum corajoso para dizer: sou eu quero. Eu quero voltar, eu quero aceitar, eu quero entender esse Jesus. Mas eu também quero orar por você. Você que reconhece que tem sido egoísta, se preocupando demais com o que receber, com o que Deus pode fazer. Sai do teu lugar e vem aqui, porque Deus hoje vai nos restaurar no amor dEle. Vem cá, vem isso, vem, 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 vem. Nós seremos batizados com o amor dEle nessa noite. Você que veio aqui hoje, você sabe
que há muito tempo você não consegue viver a altura desse amor. Você tem colocado tantas coisas à frente dele. Eu preciso orar por você. Cadê você? Vem aqui. Eu preciso orar por você. Oh, aleluia. Como espero. Cadê você? Vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Você que já é crente, você que já aceitou a Jesus, vem aqui. Você que entende que você precisa se posicionar. Você que entende que precisa mudar. Você que entende que precisa viver esse amor de uma forma mais intencional. Eu preciso orar por você. Maravilhoso, maravilhoso. Admiro.